Olá, sou Erika Mato. O trabalho que será apresentado tem como título Produção de mudas de jatobazeiro cultivados em substratos de baixo custo. É um estudo de iniciação científica orientado pelo professor Dr. Elcio Ferreira Santos. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil. É conhecido como savana brasileira e possui uma grande biodiversidade. Contudo, a aceleração do desmatamento desse bioma tem aumentado a busca por restauração florestal. Dentre as mudas mais utilizadas para a restauração de reservas legais, pode-se citar o jatobazeiro, Rhinennis tigonocarpa. O jatobazeiro, conhecido como jatobá de cerrado, pode ser usado para diversos fins, como na alimentação, uma vez que seu fruto possui uma polpa farinácea, que pode ser consumida in natura ou na forma de pães e mingais. Além do fruto, a madeira é bastante valorizada na construção civil e naval. Contudo, para obter-se uma produção de mudas dessa espécie é essencial que se escolha um bom substrato para as plantas. A escolha nem sempre será simples e fácil, pois deve-se relacionar a qualidade se é ideal para a espécie em questão e deverá levar em consideração o custo dele. Além disso, os substratos disponíveis no mercado possuem alto valor agregado, sendo que os substratos utilizados para a produção não comercial são baseados em conhecimentos empíricos. Se há algum trabalho que comprove a adequada proporção condicionamento do substrato para a produção de mudas. Diante desse cenário, se torna necessário estudo que vise a avaliação do substrato de baixo custo para a produção de mudas de jatobazeiro, uma vez que o jatobazeiro é explorado de forma extrativista e muitas vezes sem controle, restando em um desequilíbrio que pode criar prejuízos à flora do local. Assim como o presente trabalho, objetivou-se avaliar os efeitos de diferentes composições de esterco bovino misturados com solo arenoso no desenvolvimento de mudas de jatobazeiro. Inicialmente foi realizada a coleta dos frutos de jatobazeiro em outubro de 2019, de árvores matrizes em bom estado fitossanitário. Após isso, as sementes foram selecionadas, escarificadas e em seguida semeadas no substrato de cultivo. Os substratos usados na produção das mudas foram esterco bovino e composto orgânico comercial, que foi o tratamento controle. Para o experimento, foram testadas 6 proporções da mistura entre substratos orgânico e o solo arenoso, ou seja, 6 tratamentos. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 8 repetições para cada substrato. Na primeira semana de condução experimental, foram avaliadas a porcentagem de emergência de plântulas em tempo médio de emergência. Após 60 dias de condução experimental, foi avaliado o número de folhas, diâmetro do colo da planta e o comprimento da parte aérea, além de análises laboratoriais para determinação do acúmulo de massa seca das raízes e da parte aérea, bem como a concentração de macronutrientes na parte aérea das plantas. Os dados foram comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade com os softwares SAS. Olá, eu sou Giovana Reis. Pela análise dos resultados obtidos, observa-se que todos os substratos favoreceram a emergência das plântulas de jatobazeiro, proporcionando uma média de emergência de 70%. Com relação ao tempo de emergência, observou-se uma média de emergência 15 dias após semeadura para todos os substratos. Desta maneira, o tempo médio e a taxa de emergência foram influenciados apenas pelas características das sementes. As plantas cultivadas no substrato S3 e S6 apresentaram os maiores índices de comprimento da parte aérea, diâmetro do colo e número de folhas. Além disso, as plantas desses tratamentos demonstraram maior acúmulo de massa seca da parte aérea e raiz. As plantas cultivadas no substrato S3 e S6 também apresentaram maior concentração de macronutrientes. Desta maneira, a proporção 50% de solo arenoso mais 50% de esterco bovino proporcionou crescimento e nutrição de mudas semelhante ao substrato comercial, sendo indicado para a produção de mudas de jatobazeiro. A adição de esterco bovino beneficiou o desenvolvimento de mudas de jatobazeiro. O substrato S3, 50% orgânico mais 50% solo, apresentou excelentes resultados comparado ao substrato comercial, o que indica sua eficiência na produção de mudas de jatobazeiro. O S3 proporcionou maior acúmulo de massa seca da raiz e parte aérea nas condições experimentais testadas, bem como maior acúmulo de macronutrientes. Obrigada!